Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco por intermédio sempre da sua palavra. Hoje o texto para a nossa breve meditação, eu creio que os irmãos gostam muito quando nós falamos sobre esse assunto. O Senhor me trouxe hoje essa mensagem, gostaria de compartilhar com vocês. Está em 1 Coríntios capítulo 7. Nós vamos ler ali apenas o verso 10 e 11, que diz assim: para os casados, porém, tem uma ordem, que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido. Mas se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Glória a Deus. Irmãos, aqui é o apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios. No capítulo 7 de 1 Coríntios, para quem busca um relacionamento, para quem busca um relacionamento, sim, para quem está orando para Deus mostrar, para as pessoas que já estão em um relacionamento, mas têm dúvida se é do Senhor, se o Senhor se agrada, ou se o mesmo próprio casamento o Senhor restaurará ou não. É bom vocês lerem com muita atenção. Fazem de forma devocional, lendo parágrafo por parágrafo, um por dia, várias vezes ao dia, para que entre em tua memória. Bom, e ele fala sobre celibato, sobre casamento e sobre separação. Isso é um assunto que aflige bastante todo mundo. Tem vários canais de restauração na internet. E a ideia de casados para sempre bate à nossa porta, logicamente, porque quem não quer ser feliz com um companheiro ou uma companheira, não é verdade? E então, se Deus estiver no negócio, parece que o nosso coração incha e infla de felicidade, sabendo que poderemos enfrentar essa batalha, porque venceremos, porque afinal Ele nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus, não é verdade? Bom, mas há algumas coisas que precisam ser observadas, irmãos, e eu não quero aqui ser leviano. O que eu falo é porque eu vivi o divórcio dentro da minha casa. Eu sei o quanto machuca, não só as pessoas que estão sendo divorciadas, que estão se divorciando, mas toda a família. Eu sou filho do divórcio, meu pai e a minha mãe divorciou. Toda a dor que eu senti, esperando meu pai chegar em casa, tudo que eu já contei para vocês aí no canal, se deve a um casamento mal estruturado. A grande pergunta que todo mundo faz é: será que Deus vai restaurar o meu casamento? Bom, irmão, eu não estou aqui para responder isso, não. Eu estou aqui para falar alguns pensamentos do Senhor. Eu sou um simples mensageiro da palavra. E como eu disse, eu sei que machuca, eu vivi isso dentro de casa. Então, antes que alguém fale alguma coisa ou pense alguma coisa, saiba que eu vivi na pele o divórcio. Eu vi os meus pais, a minha mãe, eu vi meu pai e minha mãe brigando muito dentro de casa. É algo ruim, machuca a família toda. Bom, portanto, e olha só para você ver que Paulo, ele corre no versículo anterior, ele fala assim: portanto digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu, porque Deus deu dom para ele, meu irmão, de eunuco. Eunuco era uma pessoa que praticamente não sentia desejo sexual, mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. E é justamente o que ele fala. Como que nós sabemos que nós fomos chamados para casar, meu irmão? Fogo na roupa. Quem tem fogo na roupa foi chamado para se casar. Mas o casamento, ele deve ser levado muito a sério, muito a sério. E aí por isso que eu li aquele, porque quando nós tomamos uma decisão, meu irmão, a ideia de Deus é a eternidade. E eu defendo essa ideia. Por quê? Quero levar vocês a um texto que eu separei, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Os discípulos, os fariseus apertando ali o Jesus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: o que Moisés disse? Tá ali, Marcos 10, é do 1 ao 10, eu vou ler alguns versículos. Diz assim: o que Moisés diz a respeito do divórcio? Ele o permitiu, respondeu os fariseus. Disse um homem que poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandar embora. Isso é os fariseus respondendo para Jesus. Jesus, porém, disse: Moisés escreveu esse mandamento porque vocês têm o coração duro. E o que é a dureza de coração, meus irmãos? Está lá em Mateus capítulo 13. As circunstâncias da vida. Porque a ideia de Deus para nós sempre vai ser o reconciliamento. E é aqui o que Paulo escreve. Paulo fala assim: se separar do seu marido, permaneça solteiro. É a ordem do Senhor. Ou se reconciliem.
Irmãos, ouçam até o final antes de tomar qualquer conclusão. Até os que estão divorciados, separados, passaram por brigas, eu não estou aqui para pesar a mente de ninguém, para colocar fardos mais pesados. Não. Eu, pelo contrário, quero tirar esse fardo, sabe, de um ensino que talvez você tenha ouvido que seja errôneo. Então fique até o final. Bom, ele fala assim, ó, porque vocês têm um coração puro, mas o que Deus? Mas Deus os fez homem e mulher, desde o princípio da criação. Então qual que é a ideia, meus irmãos? Oséias 4,6 fala que o povo perece pela falta de conhecimento. E não é só na esfera sentimental, é na esfera financeira, é na esfera espiritual, é na esfera ministerial. Todas as esferas da nossa vida nós perecemos porque nós não temos o conhecimento da vontade de Deus. E ele está relatando aqui justamente, eu quero ler com vocês daqui a pouco. Ele fala assim, ó, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Irmão, a ideia é que o homem e a mulher deixem o pai e a mãe e eles se unam, eles se encontram. Perceba que essa atitude a qual a palavra se refere, ela está dando a ideia do esforço que o homem e a mulher devem fazer na questão de formar uma família, de se encontrarem. Eles se unem, deixando para trás todo o aprendizado. Lógico que isso não é fácil. Eu costumo falar que um casamento é a escola, são duas escolas diferentes. A mulher foi criada pelo pai e a mãe, o homem foi criado pelo pai e a mãe, ensinamentos totalmente diferentes. E é por isso que nós devemos, primeiro, antes de tudo, consultar o Senhor. Irmão, se você ora pela vida financeira, se você ora por um milagre de um filho, você deve orar. Se você está solteiro, deve orar 2, 3, 4, 5 vezes mais pelo seu casamento. Porque pensa em algo que machuca. Algo que se não der certo machuca. Mas o nosso Deus é o Deus que vê todas as coisas. E Ele já sabe disso. Ele já trouxe toda a provisão. E aí ele fala, ó, e os dois se tornam um só. Por quê? Se tornam uma só pessoa. A ciência, ela consegue até explicar a certo limite o que acontece durante a aclopagem dos corpos, a relação sexual, o ato sexual, quando o pênis se conecta à vagina da mulher. Você percebe que parece uma tomada? E nós percebemos que tudo que gera energia parece que tem o mesmo formato, porque todo conhecimento vem de Deus. E é verdade, porque há uma troca de energia, mas eles não sabem explicar tudo o que acontece. Eles falam que acontece, o que eles determinam ali, a própria ciência fala que não pode se explicar durante tudo que acontece o ato sexual, mas que há uma troca de energia tão intensa que parece que algo assumiu uma qualidade do outro, alguma parcela do outro. Entende o que eu estou falando? E Deus leva isso muito a sério, tanto que Ele escolheu para ser mãe do seu filho o quê? Uma virgem. Você acha que Ele escolheu uma virgem à toa? Ele é santo, Ele é um Deus que não erra. Ele é um Deus todo-poderoso, que tem conhecimento de todas as coisas, que sabe. Bom, e ele fala assim, ó, que ninguém separe o que Deus uniu. Bom, vamos prestar atenção nesse texto. Primeiro ele fala que o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, mas depois ele fala que Deus uniu. O homem e a mulher se unem, mas Deus uniu. Uniu é no passado, meus irmãos. Aqui não especifica quando Deus uniu. E essas palavras são do Senhor Jesus. Mas por que ele fala isso? E bom, nós temos revelações do Espírito, irmão. E eu, quando prego isso, eu prego temeroso mesmo. Porque eu sei que pode levar pessoas a desistirem. E não é essa a ideia. Quero que fiquem até o final. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, fala assim, ó. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. Imagem é aquilo que os outros veem, vocês veem a minha imagem. A imagem que nós devemos transmitir é a imagem de Deus. É propósito de Deus isso, irmãos. E ó, criou a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Aqui foi a criação do homem e mulher, Gênesis 1, 27. Não se sabe quanto tempo passou até o capítulo 2, meus irmãos, mas no capítulo 2, no versículo 7, fala assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Isso que nós temos, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, meus irmãos. Isso que vocês veem aqui, o Alisson de olhinhos azul, é uma roupa e ela vai se acabar. Aliás, tudo que vocês verem vai acabar. O Senhor Jesus fala em Mateus 24, 35 que céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. Não passará, meus irmãos.
Nós fomos formados pela palavra. Mas interessante, ele formou o homem, colocou o homem lá no meio do jardim do Éden para guardar e para lavar. Adão ficou lá colocando o nome nos animaizinhos. Depois de muito tempo, Deus percebeu que não era bom que ele estivesse só. E é o que ele fala. Ele fala aqui, ó, deu nome a todos os animais e todas as aves do céu, no versículo 20. E todas as aves do céu e animais cesar. O homem, porém, continua sem alguém que o ajudasse e completasse. Então o Senhor Deus fez-o cair no profundo sono. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma costela. E dessa costela o Senhor Deus fez a mulher. Formou do pó do barro, mas a mulher ele fez. Mas criou lá atrás. Isso quer dizer que foram manifestações no tempo certo. Manifestações no tempo certo. Eles já, tudo que... irmãos, eu vou falar uma crença que é minha. Todo casamento que vem de Deus é unido no céu. Agora, todo casamento aqui na terra foi Deus que uniu? Eu não acredito que não. Eu não acredito. Você acredita que Deus uniu? Você acredita que Deus uniu Salomão às mais de 1000 esposas dele? O Josué fez uma aliança com os gibeonitas, se eu não me engano, Josué 16. Uma aliança que Deus não queria que eles fizessem, que Deus proibiu, mas depois Deus honrou Josué. Irmão, nem todo casamento foi Deus que uniu. Não. Então, talvez a separação, eu não posso falar, venha como livramento. Inclusive, o primeiro, porque Deus conhece todas as coisas, Deus sabe o que tem no profundo do coração, meus irmãos. Eu estou falando aqui cheio de temor. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Ele fala assim: você vê como o homem vê, o homem vê a aparência, mas eu sou o Senhor e eu vejo o coração. E nós precisamos compreender essas nuances da palavra. Antes de tomar qualquer decisão, orar. Agora perceba, os que já estão casados devem se separar de maneira nenhuma, irmão. Misericórdia. O primeiro milagre que o Senhor Jesus apresentou foi em João capítulo 2, um casamento. Foi ali que ele mostrou o poder e a glória dele. Foi ali que ele mostrou o poder e a glória dele, meus irmãos, pela primeira vez na frente dos discípulos. E o que ele fez? Ele mandou os servos juntarem 6 talhas. 6 fala do número do homem. Trazerem as talhas vazias. Ou seja, tem que esvaziar, meu irmão. Tem que esvaziar. Aquelas talhas, na verdade, cheias de água. Me perdoa. Cheias de água. A água representa a água. Ele mandou os homens encherem da água da palavra. O detalhe é que aquelas talhas eram talhas cerimoniais que ficavam na porta da casa, que serviam para lavar a mão e os pés, assim como ele faz em Mateus capítulo 13, lavando os pés dos discípulos, por causa das longas caminhadas que eles tinham. Eles não tinham carro, e então eles sujavam muito durante a viagem. Aquelas talhas eram impuras, e ele manda elas encher elas de água. E a transformação do água, o vinho, acontece logo depois que eles enchem da água. Encheram da palavra. E depois o vinho tipifica o quê? O sangue de Jesus, que tipifica o Espírito Santo. Porque o sangue, ele tem a função de levar os nutrientes que nós ingerimos para todo o corpo. Compreende o que eu estou falando aqui sobre casamento? Bom, então nenhuma decisão nós devemos fazer. Sabe, o Senhor quer dependência total nele, irmãos. Eu creio que ele, sabe, eu não creio que ele tenha alguém especial, não, porque nenhum de nós é especial. O Davi fala que Davi fala nos Salmos que não há um justo sequer na terra. Então, o casamento, na verdade, é só uma escola e uma preparação para aquilo que há de vir. É onde nós somos mais forjados, simplesmente mais aprimorados na arte de amar. É ali que vai se desenvolver todos os frutos do Espírito. E aqueles que estão solteiros, que têm um chamamento para o casamento do Senhor, que resolveu orar e entregar essa parte para o Senhor, estão sendo forjados antes. Para quê? Para que seja eterno, irmão. E como você sabe disso? Irmão, eu tenho 44 anos, eu não casei. Eu não casei até hoje. Eu sei do que eu estou falando. Mas se você não casou, como é que você pode falar sobre o casamento? Alisson, a Bíblia, quem falou mais sobre casamento foi quem? Paulo, solteiro. E depois Jesus. E agora vamos terminar falando do mestre, porque eu tenho que fazer a aplicação de Jesus. Deixará o teu pai e a tua mãe. Efésios 5, 27.
fala que Jesus, acho que é 27, fala que Jesus vai vir para tomar a sua noiva. Ele veio a primeira vez, ele deixou o seu esplendor de glória, deixou o seu Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 5, mesmo sendo Deus, usurpou, sabe, a sua divindade, tornando-se servo. Servo de quem? Da igreja, que é a noiva de Cristo. Deixou seu Pai no céu. Deixou seu Pai no céu. Agora eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você se casaria com uma noiva, mesmo sabendo que ela lhe trairia todos os dias da sua vida? Você se casaria? E mesmo depois que você elegesse ela sua noiva, e vendo ela todos os dias desviando o seu caminho, você ainda insistiria nela? Dará manso. Mateus 28, 20. E eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Ele está adornando a noiva. Está adornando. E a gente não dá conta de resolver um probleminha aqui. A sua mulher os tornam um só. Eu quero voltar lá. Romanos 8,14 diz que nós, quem é nascido de Deus, é guiado pelo Espírito e não pelas mazelas humanas. E me espanta muito ver pastores dizendo que podem divorciar. Agora, esses mesmos pastores que incentivam, sabe, esses líderes religiosos, padres, que querendo conceder até casamento, que não estão de acordo com a palavra de Deus, pergunta para eles se você pode sair da igreja. Da igreja, jamais. Ali tem maldição, os demônios vão pegar a gente. Mas ele fala no cabelo, mas se o fizer, permaneça solteiro ou se reconcilie. Tem duas alternativas, meus irmãos. E é por isso que lá em Marcos 10, os discípulos falam que é muito difícil isso. Mas o Senhor Jesus fala assim, é muito difícil, é melhor ficar solteiro. Mas ele fala assim, o que é impossível para os homens é totalmente possível para Deus. E nós devemos perceber, porque ele fala também dos homens, ele fala da mulher, e o marido deve também permanecer com a sua esposa. Então, não é uma opção. Quando nós eliminamos as opções das nossas vidas, sabe o que nós temos? Somente um caminho, somente o caminho, Senhor Jesus. Não dá para ser diferente, meus irmãos. Não dá para a gente casar pensando que vai experimentar e logo abandonar uma pessoa, sabe? Cuidar, machucar o coração de uma família toda. Não dá para ser irresponsável dessa forma. Não dá para pensar com atitudes egoístas para um casamento. Não dá. Não dá. Não dá. Não é assim que o Senhor pensa. Não é assim que o Senhor pensa. E talvez a sua vida sentimental, meu irmão, eu falo isso com o maior carinho, é a verdade que nos liberta. Às vezes é preciso uns tapas para aprender. Às vezes a sua vida sentimental não tem dado certo. Bom, consulte ao Senhor, porque em Atos 10, mesmo que o seu casamento não seja algo, uma aliança que o Senhor uniu, em Atos 10, quando Pedro se nega a ir falar com Cornélio, ele fala assim, eu sou Deus que purifica todas as coisas. Ele é capaz de purificar, assim como ele purificou, ele transformou aquele casamento em João 2, que ia ser uma vergonha, porque tinha acabado o vinho, ele transformou em grande alegria, que o mestre-sala pegou e falou para ele que nunca tinham bebido um vinho grande. Ele pode fazer isso, meu irmão. Ele pode. Ele tem todo o poder. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Se você tem uma promessa, lute. Se não, se o Senhor não quer que você fique, ele vai falar. Ele proibiu Jeremias de se casar, proibiu Ezequiel de se casar, mas falou para Oséias se casar com a prostituta. Quando José ia deixar Maria, quando José era tão bom que ele ia deixar, olha como ele fez questão que José fosse o pai terreno de Jesus. Quando José, está lá Lucas capítulo 2, eu vou deixar Maria em segredo, porque ele viu a barriga dela crescendo para que não envergonhasse. Ele não pensou hora nenhuma nele, ele pensou em não envergonhar, porque ele era justo e bom e obediente. Um anjo apareceu para ele em sonho e fez ele ficar. Agora um Deus que luta tão sério por um casamento, não tem propósito em nossa vida sentimental, sem falar assim da questão do biotipo.
a qual o Senhor faz conexões. Ele fala constantemente para nós não deixarmos fermentar o quê? A massa. O que é a massa? E a massa, ela se fermenta com o quê? Com adultério, ela se fermenta com perversidade e com corrupção. O adultério é quando, e ele fala de adultério, o Senhor Jesus fala de adultério, é quando vem algo diferente daquilo que não deveria ter. Já que nós nos tornamos uma pessoa com a nossa esposa, o que entra diferente é a mesma coisa de uma gasolina adulterada. Vai dar problema no motor do carro. Vai dar problema, meu irmão, vai dar problema. Temos que ser muito sérios com essa situação. Sei que demorei um pouquinho hoje, mas o assunto exigia, porque eu sei que tem muita gente procurando isso e o Senhor queria falar. Eu quero terminar com o seguinte versículo, eu quero ler com vocês Salmos 33, do versículo 9 e 11. E aqui eu encerro a mensagem, diz assim: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações e gerações e gerações. Você quer fazer parte desse plano? Consulte a ele, inclusive sobre o teu casamento. Que os irmãos possam ficar aí para uma breve mensagem. Deus abençoe. Tchau, tchau.